Naquela manhã, da janela de sua mansão, Ricardo Montenegro apontou para os 5 carros de luxo que chegavam. Ao seu lado, o filho de 8 anos, Léo, assistia com um olhar sério. "Filho, elas chegaram", disse Ricardo. "Durante 30 dias, as 5 moças vão ficar conosco." Léo, que carregava uma tristeza muito maior que seu tamanho, respondeu com uma maturidade assustadora. "E no final, eu tenho que escolher uma para ser minha nova mãe, não é, pai?" Ricardo confirmou, acreditando que aquele plano bizarro era a única forma de devolver a alegria à vida do filho. Ele via 5 mulheres de famílias importantes, educadas e ricas. Via a solução. Mal sabia ele que a verdadeira resposta para a dor de sua família já morava ali, de uniforme, silenciosa e invisível. Um barulho de vidro quebrando, seguido de um grito furioso, rasgou o silêncio da mansão. Pai e filho desceram as escadas correndo e encontraram uma cena chocante. Clara Gomes, a faxineira, estava de joelhos, catando os cacos de uma taça de cristal, com o dedo sangrando. Em pé, como uma predadora, estava Vanessa Prado, uma das recém-chegadas. "Incompetente", ela sibilou. "Este copo valia mais do que o seu salário de um ano inteiro. Gente como você não deveria ter permissão para tocar em objetos de valor." Clara, encolhida, apenas sussurrava pedidos de desculpa, a humilhação pesando sobre ela como um manto. A crueldade da cena era um prólogo sombrio para os dias que viriam. As outras 4 candidatas entraram na sala, seus vestidos caros e joias brilhantes emoldurando a cena de desprezo. Elas observavam Clara no chão com a mesma indiferença fria de Vanessa. Foi quando Léo, desafiando a atmosfera opressora, se soltou da mão do pai e correu até a faxineira. "Clara, você se machucou?" perguntou ele, a preocupação genuína em sua voz infantil, contrastando brutalmente com a crueldade das outras mulheres. Ao ouvir o "meu amor" com que Clara o acalmou, os olhares das 5 candidatas se tornaram ainda mais duros. Naquele instante, as linhas de batalha foram traçadas. De um lado, 5 mulheres armadas com status e riqueza. Do outro, uma faxineira humilde, armada apenas com o amor puro de uma criança. 5 mulheres ricas, uma competição bizarra e uma faxineira no centro de tudo. O amor de uma criança pode desafiar o preconceito? Se você acredita na força dos laços verdadeiros, inscreva-se no canal e curta este vídeo para não perder nenhum capítulo desta história emocionante. O plano de Ricardo. Montenegro, embora bizarro, nascera do mais puro desespero. Desde a morte de sua esposa há 1 ano, ele assistia seu filho Léo se transformar em uma pequena sombra. Um fantasma que vagava pela mansão silenciosa, o luto roubando seu sorriso e sua voz. Ricardo, um homem que construiu um império com lógica e estratégia, tentou aplicar as mesmas ferramentas ao coração de seu filho, sem sucesso. A competição era sua última e desajeitada tentativa de consertar o que estava quebrado, de comprar uma solução para a dor. Ele acreditava em sua visão limitada que uma mulher de status, com educação e refinamento, poderia de alguma forma preencher o vazio, sem perceber que o amor não era um item em uma lista de qualificações, mas um sentimento que já florescia silenciosamente sob seu teto. Enquanto isso, na varanda ensolarada, as 5 candidatas se reuniram não como futuras mães, mas como generais, planejando uma conquista. A guerra pelo coração do menino seria travada com um arsenal de materialismo. Vanessa, a líder do grupo, apresentou sua arma, um tablet importado de última geração. Tatiana contra-atacou com a promessa de uma viagem à Disney, enquanto Renata exibia uma lista das escolas mais exclusivas do país. Letícia, a médica, ofereceu check-ups com os melhores pediatras e Helena, a arquiteta, propôs uma reforma completa do quarto do garoto.
Elas falavam de Léo não como uma criança de 8 anos precisando de afeto, mas como um prêmio a ser ganho, o pequeno príncipe cujo favor lhes daria acesso ao reino de seu pai. O contraste entre a estratégia calculada delas e a verdade do coração de Léo se revelou de forma dolorosa e clara. O menino recebeu os presentes caros com uma educação polida, mas seus olhos permaneciam opacos, distantes. A verdadeira magia aconteceu quando Clara apareceu com uma simples bandeja de suco e biscoitos de canela. O rosto de Léo se iluminou com uma alegria genuína que chocou as 5 mulheres. A promessa de fazerem origamis juntos e a oferta de ajuda com a lição de matemática valiam mais para ele do que todos os tablets e viagens do mundo. Naquele momento, as candidatas perceberam, com um calafrio de inveja, quem era sua verdadeira adversária. A batalha não seria travada com dinheiro, mas com algo que elas não sabiam como oferecer: amor verdadeiro. Naquela noite, com Léo já dormindo e Ricardo trancado no escritório, as 5 candidatas se reuniram na sala de estar, não como convidadas, mas como um cartel de luxo planejando uma aquisição hostil. O alvo não era a empresa, mas a alma de uma criança, e o principal obstáculo era a humilde faxineira. Precisamos conversar sobre a situação com a empregada, sussurrou Vanessa, e as outras concordaram. Com taças de vinho na mão, elas dissecaram seu preconceito em termos pseudopsicológicos. A intimidade de Léo com Clara não era saudável, diziam. Confundia a cabeça do menino sobre hierarquia e sobre o lugar de cada um. O verdadeiro medo delas, no entanto, não era o bem-estar da criança, mas a constatação de que o afeto genuíno era uma moeda que suas fortunas não podiam comprar. A conspiração rapidamente se transformou em um plano de ataque. Estamos aqui para conquistar o Ricardo e educar o Léo, disse Vanessa, a frieza em sua voz cortando o ar. Como faremos isso com uma serviçal, agindo como se fosse da família, atrapalhando nossos planos? A solução, elas concordaram, era colocar Clara de volta em seu devido lugar. A estratégia seria uma guerra de atrito, uma campanha de pequenas e constantes humilhações para quebrar o espírito da faxineira e destruir seu vínculo com o menino. Ela vai aprender a diferença entre patrão e empregado, concluiu Vanessa, com um sorriso que não alcançava os olhos. E vai aprender da maneira mais difícil. A guerra silenciosa pelo coração daquela casa havia sido declarada. Enquanto isso, no escritório, Ricardo Montenegro tentava se concentrar em planilhas, mas sua mente estava em outro lugar. A imagem de Clara, de joelhos e com o dedo sangrando, contrastava com a crueldade fria das 5 mulheres. Ele se lembrou do filho que tinha antes da chegada de Clara, um menino silencioso e triste que mal comia. E pensou no Léo de agora, que sorria, que brincava, que fazia origamis. Em 4 meses, a simples presença daquela mulher humilde havia operado um milagre que todo o seu dinheiro não pôde comprar. Pela primeira vez, Ricardo foi forçado a questionar seu próprio plano. Ele havia convidado 5 rainhas para seu castelo, mas a única que parecia ter a chave para a felicidade de seu filho era a serva. A porta se abriu e Léo entrou, de pijama, segurando um pequeno pássaro de papel. Ele mostrou a arte a Ricardo, os olhos brilhando de orgulho. Foi a Clara que me ensinou. Ela tem paciência de verdade, pai. Ricardo então perguntou ao filho sobre as candidatas. A resposta da criança foi um golpe de sabedoria pura e simples. Elas são bonitas e trouxeram presentes legais, mas a Clara é mais legal. Por quê? Perguntou Ricardo. Porque ela é de verdade. As outras mudam quando você está por perto. A Clara é sempre a mesma. O menino então expressou seu maior medo. Pai, você vai mandar a Clara embora? Vendo a angústia nos olhos do filho, Ricardo tomou uma decisão. Prometo, filho, a Clara fica. A promessa selou seu destino, colocando-o em rota de colisão direta com suas 5 convidadas. Léo foi a primeira testemunha da guerra silenciosa.
Na manhã seguinte, ao descer para o café, ele sentiu a atmosfera da casa mudar. A gentileza forçada das candidatas havia sido substituída por uma hostilidade velada, direcionada a um único alvo: Clara. Ele observou, com a percepção aguçada de uma criança, os acidentes que começaram a acontecer. Tatiana, sem querer, derrubou um açucareiro no chão recém-limpo. Letícia, acidentalmente, esbarrou em um vaso, espalhando terra pelo tapete. Cada incidente era seguido de um pedido de desculpas falso e uma ordem dissimulada para que Clara limpasse. A bagunça. Léo via o que os adultos fingiam não ver. Não eram acidentes, eram ataques. Ele via a dignidade silenciosa com que Clara limpava cada nova sujeira e seu pequeno coração se enchia de uma fúria protetora. O confronto direto veio quando Vanessa tentou justificar a bagunça. Foi só um acidentezinho, Léo. A sua funcionária já vai limpar tudo. A palavra funcionária foi usada para demarcar território, para rebaixar Clara. Mas Léo não aceitou a mentira. Ele apontou para Letícia, a voz firme e clara. Não foi acidente. Eu vi você derrubar de propósito. Um silêncio constrangedor preencheu a sala. As 5 mulheres, pegas de surpresa pela honestidade brutal de uma criança, trocaram olhares de pânico. Elas tentaram manipulá-lo com sorrisos forçados e condescendência. Ah, querido, você deve ter se enganado. Mas Léo, cuja lealdade era pura e incorruptível, não se deixou enganar. Ele se tornou a voz da verdade em uma casa cheia de falsidade. Incapazes de negar a acusação, elas mudaram de tática, tentando envenenar a mente do menino com sua visão de mundo. Léo, querido, há coisas que você precisa aprender, começou Renata, a advogada. Cada pessoa tem o seu lugar. A empregada cuida da limpeza e pessoas educadas como nós cuidam de você. Era um ataque direto ao amor que ele sentia, uma tentativa de ensiná-lo que o afeto deveria ser medido pela classe social. Elas o forçavam a escolher entre o mundo delas, de presentes caros e status, e o mundo de Clara, de biscoitos, de canela e paciência. Léo olhou para Clara, que ouvia tudo em silêncio, e depois para as 5 mulheres. Sua escolha e seu veredito foi simples e demolidor. Eu gosto mais da Clara do que de vocês. A promessa que Ricardo fez ao filho naquela noite foi a divisor de águas. O pai, antes passivo e confuso, tornou-se um observador silencioso e astuto. Durante o fim de semana, ele instalou discretas câmeras de segurança pelas áreas comuns da mansão, transformando sua casa em um palco de observação. Da tela em seu escritório, ele passou a testemunhar a verdade crua, despida das aparências. E o que viu o encheu de uma fúria fria. Ele assistiu à campanha sistemática de assédio. Helena escondendo os produtos de limpeza de Clara, Renata sujando o banheiro que ela acabara de limpar e Tatiana derramando café propositalmente no sofá branco. Era uma guerra psicológica, covarde e orquestrada, contra uma mulher inocente, e ele tinha provas irrefutáveis de cada ato. O microclímax de sua investigação particular veio em uma tarde de segunda-feira. Ricardo assistiu, horrorizado, enquanto Vanessa deliberadamente derramava tinta vermelha no imaculado chão de mármore e, em seguida, gritava por Clara, acusando-a pela bagunça. Ele viu a forma como elas a encurralaram, torcendo suas palavras, acusando-a de insubordinação quando ela tentava se defender. Era uma armadilha, uma tentativa calculada de provocar uma reação que justificasse sua demissão. A maldade não era impulsiva, era estratégica, metódica e profundamente cruel. Ele apertou os punhos, o sangue fervendo, ao perceber que aquelas mulheres não eram apenas arrogantes, mas perversas em sua essência, capazes de fabricar mentiras para destruir a vida de alguém. A cena atingiu seu ápice de crueldade quando Léo, mais uma vez, apareceu para defender Clara.
Ricardo viu com o coração apertado as 5 mulheres virando sua manipulação contra seu próprio filho. A voz falsamente doce de Vanessa, ao forçar o menino a escolher um lado, foi a gota d'água. Se continuar defendendo a empregada contra nós, terá que escolher um lado, ela disse. A resposta corajosa de Léo, eu já escolhi. Fico do lado da Clara, foi recebida com uma frieza que gelou a alma de Ricardo. Então você escolheu o lado errado, respondeu Tatiana, e com suas palavras fizeram seu filho chorar. Atacar uma funcionária era uma coisa. Infligir dor emocional a seu filho de 8 anos era imperdoável. Ricardo se levantou, pronto para descer e acabar com aquela farsa, para expulsar aquelas 5 víboras de sua casa. Sua raiva era um vulcão prestes a entrar em erupção. Mas no topo da escada, ele parou. Uma clareza gélida substituiu o calor da fúria. Uma simples demissão não era suficiente. Não faria justiça à dor de Clara e ao sofrimento de seu filho. Elas negariam tudo, o pintariam como louco e continuariam suas vidas impunemente. Naquele instante, a semente da virada foi plantada. Ele não seria reativo, seria estratégico. Continuaria a juntar provas. Deixaria que elas pensassem que estavam ganhando, que ele era fraco. A vingança não seria uma explosão de raiva, mas um castelo de cartas meticulosamente construído para desmoronar sobre elas. A crueldade delas não tem limites, mas a vingança dele será meticulosamente planejada. Se você já sonhou com o momento em que a justiça finalmente é servida, comente sua história e inscreva-se no canal para assistir a este castelo de mentiras desmoronar. As 5 candidatas, sentindo que estavam perdendo o terreno, decidiram levar a guerra para além dos muros da mansão. A nova estratégia era atacar Ricardo em seu ponto mais vulnerável, sua reputação. Usando suas vastas redes de contatos, elas iniciaram uma campanha de difamação, espalhando boatos de que o empresário estava instável, obcecado pela empregada. O veneno logo surtiu efeito. Ricardo recebeu um telefonema de sua irmã, preocupada. Em seguida, de um sócio, alertando que os investidores estavam nervosos com as fofocas. A revelação foi chocante para ele. Elas não estavam apenas tentando se livrar de uma funcionária, estavam dispostas a sabotar seu império e sua vida social para conseguir o que queriam, provando que sua maldade era tão ilimitada quanto sua ambição. O golpe mais cruel, no entanto, foi direcionado ao coração da família. Em uma tarde no jardim, elas encurralaram o pequeno Léo. Com uma falsa compaixão, Vanessa lhe disse que Clara seria demitida em breve, porque empregadas que não sabem o seu lugar não podem ficar. Foi um ato de terrorismo emocional, calculado para infligir a máxima dor em uma criança de 8 anos, usando seu amor como arma. Ricardo encontrou o filho mais tarde, soluçando nos braços de Clara, apavorado com a ideia de perdê-la. Naquele momento, a fúria de Ricardo se transformou em uma resolução glacial. A vingança que ele planejava não era mais apenas sobre justiça para Clara. Era sobre proteger seu filho daquele veneno sofisticado e cruel. A cartada final das 5 mulheres foi a mais desesperada e criminosa. Elas contrataram um falso investigador particular para criar um dossiê forjado sobre Clara. O homem apareceu na mansão com uma pasta cheia de documentos fraudulentos, falsas acusações de roubo em empregos anteriores, relatórios inventados sobre comportamento inadequado. Ricardo, no entanto, era um empresário experiente, treinado para farejar fraudes a quilômetros de distância. Ele analisou os papéis, notou os carimbos falsificados, as datas inconsistentes. Olhando para o investigador nervoso, ele perguntou com uma calma assustadora: "Quanto elas pagaram para você fabricar esta pilha de lixo?" O homem desmoronou, e a última peça da armadilha delas se desfez. Com o dossiê falso em mãos, Ricardo entrou na sala de estar, onde as 5 o aguardavam, ansiosas pela explosão.
Falsificação de documentos é crime, disse ele, jogando a pasta na mesa. Elas tentaram negar, fingir inocência, mas seus rostos pálidos as traíam. Você não tem como. E provar, desafiou Vanessa, em uma última tentativa de manter o controle. Não tenho. Ricardo respondeu com um sorriso frio. Ele ligou a enorme televisão da sala. E na tela, em alta definição, apareceu a imagem de Vanessa no jardim, ao telefone. A voz cristalina. Sim, preciso de um dossiê completo sobre Clara Gomes. Inventem problemas. Quanto custa? As 5 mulheres encararam a tela em absoluto horror. O jogo havia acabado. Elas não estavam mais competindo. Estavam expostas. Com a conspiração delas exposta na tela, as 5 mulheres congelaram. A máscara de sofisticação se desfez, revelando o pânico por baixo. Vanessa, em uma última tentativa de impor autoridade, tentou uma ameaça. Você vai se arrepender disso, Ricardo. Mas suas palavras não tinham mais peso. Ricardo as olhou com uma frieza calculada e as informou que a competição continuaria, com a grande decisão final a ser anunciada na festa de domingo. A decisão o confundiu, dando-lhes uma falsa esperança de que ainda poderiam manipular a situação sem perceberem que ele não estava mais jogando o jogo delas. Ele estava as conduzindo para uma armadilha pública, onde a justiça, e não o status, seria o juiz final. Mais tarde, no silêncio do escritório, Ricardo chamou Clara. Com uma humildade que ela nunca tinha visto nele, ele lhe mostrou todas as gravações. Eu preciso que você veja isso, Clara, e preciso lhe pedir perdão por cada segundo que duvidei de você e permiti que isso acontecesse. Ele, então, revelou seu plano. Uma grande festa no domingo, com imprensa, amigos e família, onde ele exibiria os vídeos para todos. Mas para que o plano funcionasse, ele precisava da ajuda dela. Você consegue aguentar por mais alguns dias? Consegue fingir que elas venceram? Olhando nos olhos dele, Clara viu a promessa de uma justiça verdadeira e, com a força que a definia, ela concordou. A aliança entre o bilionário e a faxineira estava selada. Os dias que se seguiram foram um teatro de pura tensão. Ricardo desempenhou seu papel com perfeição, tratando Clara com uma distância fria que enchia as 5 candidatas de um prazer triunfante. Ele chegou ao ponto de ignorar as lágrimas do próprio filho, que implorava para que o pai não mandasse Clara embora. Cada cena era uma facada no coração de Ricardo, mas ele sabia que era o preço para a vitória final. Clara, por sua vez, suportou os insultos e as provocações com uma nova força, uma resiliência alimentada pela certeza de que o dia do acerto de contas estava próximo. A mansão tornou-se um campo minado de segredos e mentiras, com a pressão aumentando a cada hora que passava. Bêbadas com a sensação de vitória, as 5 mulheres cometeram seu erro final. As câmeras escondidas de Ricardo capturaram sua confissão mais cruel. Comemorando com champanhe na sala de estar, elas detalharam o futuro que planejavam para Clara após sua demissão. Vamos iniciar uma campanha nas redes sociais, disse Vanessa, a voz gotejando veneno. Vamos espalhar tantas mentiras que ela nunca mais conseguirá um emprego, nem para limpar o chão. Vamos destruí-la completamente. A gravação era a prova final da natureza monstruosa delas. Não se tratava de uma competição, era um plano de aniquilação social. E Ricardo agora tinha a munição necessária para garantir que a justiça fosse não apenas feita, mas publicamente testemunhada por todos. Na noite anterior à festa, a mansão estava em um silêncio pesado, como um campo de batalha antes da ofensiva final. Ricardo fez suas últimas ligações, confirmando a presença de jornalistas e das pessoas mais influentes de seu círculo social. Ele entrou no quarto do filho e, ao ver Léo dormindo, sussurrou uma promessa. Amanhã, filho, amanhã tudo vai ficar bem. Ao sair, encontrou Clara no corredor. Eles não trocaram palavras, apenas um olhar de cumplicidade e determinação. Eram 2 exércitos de um homem só,
de origens completamente diferentes, agora unidos por um mesmo propósito. A armadilha estava montada. Os convidados estavam a caminho. A verdade estava apenas a algumas horas de distância. O dia da festa chegou e a mansão estava repleta de convidados da alta sociedade, todos ansiosos para testemunhar o clímax da competição. As 5 candidatas circulavam pelo salão, radiantes e confiantes, saboreando a vitória que consideravam certa. Então, Ricardo Montenegro subiu ao pequeno palco e pegou o microfone. Antes de anunciar minha escolha, começou ele, a voz calma. Quero compartilhar algumas das coisas que aprendi nestes 30 dias. Para o horror das 5 mulheres, o telão atrás dele se acendeu. Não com fotos de momentos felizes, mas com as gravações das câmeras escondidas. A sala assistiu, em um silêncio chocado, à conspiração se desenrolar. As sabotagens, as mentiras, o plano para forjar um dossiê e a confissão de que destruiriam a vida de Clara. A execução pública delas estava completa. Com as vilãs expostas e envergonhadas, Ricardo chamou Clara e Léo ao palco. Ajoelhando-se em frente ao filho, ele perguntou diante de todos: Léo, dessas 5 mulheres, qual você escolheria para ser sua nova mãe? O salão prendeu a respiração. O menino olhou para as candidatas, pálidas e desmascaradas, e depois se virou para Clara, cujo rosto era um misto de amor e apreensão. Com a voz clara e firme, Léo deu seu veredito. Nenhuma delas, pai. Elas são más. Eu escolho a Clara. Eu quero que a Clara seja minha mãe. A honestidade pura da criança foi como um trovão, e a multidão explodiu em aplausos emocionados, celebrando o triunfo do amor sobre a crueldade. Então, Ricardo se levantou e pegou a mão de Clara, seu olhar fixo nela. Nestes 30 dias, eu não procurava apenas uma mãe para meu filho. Eu procurava uma parceira para mim, declarou ele. E eu encontrei. Clara, você é a mulher mais íntegra, carinhosa e verdadeira que já conheci. Você salvou meu filho da tristeza e me salvou da minha própria cegueira. Diante de centenas de testemunhas, ele se ajoelhou, abrindo uma pequena caixa de veludo. Clara Gomes, você aceita se casar comigo e oficialmente se tornar a mãe do Léo? Em meio a lágrimas de pura felicidade, ela sussurrou: aceito. A celebração que se seguiu foi a de um final de conto de fadas tornado realidade. Enquanto as 5 mulheres fugiam da festa em desgraça, suas reputações em ruínas, uma nova família nascia. Ricardo havia começado sua busca com uma lista de pré-requisitos baseada em status e riqueza, acreditando que isso traria a felicidade de volta para sua casa. No entanto, a jornada o ensinou que uma família não se constrói com compatibilidade social, mas com caráter, gentileza e, acima de tudo, com um amor que não se mede em cifras. Clara não venceu uma competição. Ela conquistou um lar simplesmente por ser quem era, pois no fim, a maior fortuna não estava nos cofres do bilionário, mas no coração da faxineira, provando que o amor verdadeiro não conhece classe social e pode curar qualquer ferida. O amor verdadeiro venceu o preconceito. Se esta história de família, justiça e redenção tocou seu coração, inscreva-se, curta e comente de onde você nos assiste. Queremos saber, você também acredita que o amor é a força mais poderosa do mundo?